Olá pessoal, tudo bem? Aqui no YouTube eu gostaria de trazer um conteúdo diferente para vocês. Eu sei que muita gente me conhece lá no Instagram, lá eu brinco, vou me divertir, posto minhas coisinhas lá, meu estilo de vida lá. Mas aqui no YouTube eu gostaria de trazer um conteúdo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a me ver lá. Então assim, por mais que a gente brinca lá no Instagram, aqui eu gostaria de trazer um conteúdo um pouco diferente. Porque como eu leio, eu escuto muito o conteúdo do YouTube, gosto de sempre estar aprendendo uma coisa nova ali. Ao invés de estar escutando música, eu gosto, de estar ouvindo ali, aprendendo alguma coisa que ali naquele momento está fazendo sentido para mim. Eu acho bem bacana isso. E é assim que a gente ganha repertório para a vida, né? E nessa volta aqui pro YouTube, agora que eu tô sem a faculdade, ainda preciso finalizar a faculdade, porque ainda falta um semestre para mim, mas eu já consigo, assim, ter clareza do que eu quero, né? E o YouTube é uma coisa que sempre me chamou a atenção, igual eu falei pra vocês, que eu gosto de consumir. Uma das coisas que eu vi agora recente, que me chamou a atenção nessa minha volta, um caso que teve recente, que vocês viram, foi falado muito agora, que foi aquela menina que foi atropelada e ela foi arrastada, né, pela marginal ali, Tietê. E busquei esse vídeo para poder assistir, mas a maioria tá tudo editado, né, lá no YouTube. E aí nesse vídeo parece que a menina, a repórter que fala, ela faz o relato ali, provavelmente ela viu antes da edição, e aí ela fala que a menina, mesmo após ela ter sido arrastada, ela tem um ato ali de, mesmo ela ter sido arrastada, ela, perdeu parte ali da pele, das costas e tal, ela consegue, mesmo que inconsciente ali, ela pega e cobre a virilha dela. E assim, naquele modo ali, assim, de proteção, né, da sua intimidade ali que está sendo violada. E ela falando isso, né, o relato dela ali também me chamou muita atenção, porque assim, a gente pode estar aqui, né, nesse contexto aqui da minha cidade, um contexto mais pequeno, mas também pode ser uma cidade grande. A próxima vítima pode acontecer do nosso lado, digamos assim. E existem muitos padrões que estão instalados na nossa cabeça, porque a mulher, ela não tem a criação dela, ela é diferente, por mais que você pode ter, né, vários irmãos ali, vários filhos, mas a criação pode ser igual em alguns detalhes, mas ela pode ser diferente, ela deve ser diferente em outros, né? Porque, pessoalmente, eu lembro, assim, do meu pai, eu e minha irmã, a forma de criação, que seria, assim, como que é necessário ter um certo cuidado só pelo simples fato de você ser mulher. Um homem, ele vai vestir ali uma calça e tal, tudo bem, ele consegue sair, resolver as coisas dele. Mas a mulher, ela tem um certo cuidado. Porque eu lembro meu pai me falando, cuidado na hora você vestir a roupa, fecha as pernas, cruza direito, toma cuidado, roupa muito curta, usa um short, isso e aquilo, entendeu? E aí, hoje, mesmo sendo adulta, tem coisas assim que é nosso padrão, aquilo ali virou um padrão assim, na forma de você se vestir, na forma de você se portar, na forma de você, né, ter ali sua vida. E aí, uma das coisas assim, por exemplo, eu sou mulher, se eu uso um vestido acima do joelho, eu já tenho uma certa preocupação de muitas vezes colocar uma segunda pele. A segunda pele é um shortzinho ali que você consegue colocar. Por quê? Eu sempre vou pensar, antes mesmo assim de sair de casa, ali na hora, poxa, eu posso estar andando de moto, pode acontecer uma coisa, pode aparecer um vento, uma criança, posso estar num lugar que tem uma criança ali numa brincadeira, pega, levanta o vestido. Poxa, é a minha intimidade, é a minha, né, modéstia ali. E assim, muitas vezes o homem não tem essa preocupação, mas a mulher, a criança, a filha, ela tem essa preocupação. A mulher, o jeito que uma pessoa encosta no nosso corpo também, tem que ter muito cuidado com isso. E eu vejo, a gente percebe muitos abusos, assim, dessa parte, assim, igual eu falei, da questão da roupa que a gente vai usar, pra onde que a gente vai, os ambientes que a gente vai estar, entendeu? É só pelo simples fato de você ser mulher, você já está numa condição diferente de
de segurança. A palavra seria assim, de estar em segurança. Nessa questão que eu falo do toque, isso é muito, assim, a gente percebe muita coisa. Existe uma regra de etiqueta muito clara, e eu lembro que uma vez eu estava ouvindo sobre isso, que eu gosto muito eu falei do YouTube, né, mas também eu gosto de outros, eu gostava muito de assistir o Café Filosófico, eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho bem bacana. E eu acho que foi de lá que eu vi que, assim, tem algumas regras de etiqueta que nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma outra pessoa, assim, toca o seu corpo em qualquer parte de você sem autorização. Você vai fazer um exame e a pessoa, olha, vou te tocar aqui, pode ser até uma mulher, vou te tocar, ou um médico, eu vou te tocar aqui, vou te tocar aqui. E aí eu lembro, assim, de algumas situações, assim, o corpo da mulher reage diferente, a gente sente uma certa sensação de perigo, que eu posso dizer assim. Eu lembro que na época que eu era vendedora, um senhor, eu era bem novinha na época, foi um dos meus primeiros empregos. Ele chegou em mim assim e ele colocou a mão assim, eu não tinha intimidade com ele. Uma pessoa que não tem intimidade com você, ela não tem autorização, ela não encosta no seu corpo, entendeu? Isso assim, uma regra que você vai ensinar para seus filhos, pra vida, assim. A pessoa tem que ser muito sem noção pra poder fazer isso. Ela pegou assim em mim assim, e aquela hora eu levei um susto, porque assim, eu não conhecia ele, eu era vendedora, eu tava, né, vendendo um negócio pra ele, e ele simplesmente chegou assim e pegou no meu braço assim e segurou forte, e aquela situação, assim, sabe, porque a mulher, ela quando ela tá em situação, ela não sabe nem como agir, entendeu? O que eu vou fazer? Como? Porque eu lembro que eu puxei assim no braço, não gostei daquela situação. Eu lembro que ele percebeu assim, tinha mais gente perto. Eu acho que ele ficou com vergonha e, né, se retirou assim. Mas assim, sabe quando o seu corpo gela, assim? E teve outra situação também que eu falo assim, nessa questão do toque, né? Que a mulher, ela repreende assim, porque você está numa situação de perigo só por fato de você ser mulher. E a gente tava conversando numa mesa, né, de amigos assim, e chegou essa pessoa. E eu lembro que o dito fulano, ele chegou, sentou do meu lado. Eu não conhecia essa pessoa, ele era amigo de outras pessoas que estavam comigo, e aí tinha cadeira vaga aqui, ele pegou e sentou. E aí eu lembro que ele pegou e segurou aqui. Isso já foi um tempo depois, né? E eu não gostei daquela cara, não gostei daquela situação. E ele chegou assim, conversando, ele me segurou pra contar um negócio assim, e eu não gostei. E aí meu corpo fez assim. E aí eu lembro que depois, como se não bastasse, acho que ele sem noção, assim, ele não percebeu que eu não gostei daquela situação, ele simplesmente chegou e pegou aqui no meu ombro. Aí quando ele pegou aqui no meu ombro, aí pesou o clima totalmente. Que aí eu peguei, fiz assim, sabe? Quando você afasta o corpo assim, você faz assim, e falou assim, não toca em mim. E aí pesou o clima ali assim, acho que ele ficou extremamente desconfortável, mas acho que a partir daquele momento ele entendeu. Mas assim, depois que você vai amadurecendo, né, você percebe assim que eu não preciso ficar e por mais desconfortável, uma pessoa fica confortável, entendeu? Mas hoje eu tenho mais essa consciência, né? Mas e uma criança, e uma menina, entendeu? Que naquela época que não tem, como que ela age durante a situação? E assim, eu vejo assim que nessa questão da mulher, o simples fato dela ser mulher, a sociedade como um todo, eu vejo, se uma criança sofreu qualquer uma situação dessa, eu vou, né, ter o meu dever de cuidado. A gente tem um dever, a sociedade tem um dever de cuidado. E uma criança com outra situação, então assim, o simples fato hoje, eu vejo assim, que de você ser mulher, você tá, muitas vezes, em perigo. E é um padrão, né, social aí que tem há muito tempo. E não é hoje, fazendo guerra, briga, que você vai conseguir resolver isso da noite pro dia. Mas já melhorou muita coisa de antes para hoje. E nos próximos tempos vai melhorar mais ainda. A gente espera que sim. E muitas coisas estão, eu falo isso pela questão do direito, porque pela visão que eu tenho, por estudar ali, eu sei que muitas coisas estão melhorando. A cada dia mais temos um avanço, isso é muito bacana, assim. Essa questão de proteção da mulher. Não é porque eu sou mulher que, você vai defender o direito. Gente, é porque é necessário. Eu falo porque eu sou mulher, porque eu sei a quantidade de coisas, assim, que tem. Então, assim, é um tema social que eu acho
interessante, que eu nem sempre vejo falando sobre isso, mas eu acho bacana, né, a gente falar, porque eu gostaria de falar mais até sobre esse detalhe, assim, dessas situações que muitas vezes a gente não tem percepção, mas acontece na sociedade. Igual aconteceu recente, foi um caso, assim, que foi bem famoso, né, que essa questão do toque mesmo que aconteceu no Miss Brasil não, Miss Universo que aconteceu, daquele senhor lá extremamente arrogante ali, ignorante, como que ele segurou ali na menina e tal, uma situação assim de muitas vezes do abuso do homem na sociedade ali, que muitas vezes onde que extrapola o limite do abuso do homem, que acontece esses casos de violência doméstica, violência, né, contra a mulher, feminicídio, que extrapolou todos os níveis ali de coerência do ser humano ali, e eu vejo assim que como que é necessário a sociedade ter esse cuidado no dever mesmo de cuidado. E essa questão assim da mulher, porque assim, a mulher precisa preservar tanto a intimidade dela, tanto, ela precisa ter tanto esse cuidado, que muitas vezes até podem, se ela não tiver esse cuidado, meio que, como eu posso dizer, eles vão criticar a mulher, a decência da mulher, a modéstia da mulher, porque é um padrão enraizado há tanto tempo que lá falava assim, né, que a mulher de César não basta ser honesta, né, ela precisa parecer honesta. Então, assim, a mulher, ela está exposta a uma situação totalmente diferente do homem na sociedade, por isso que ela precisa muito dessa proteção social. E por hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado. E beijos. Tchau.